Oi pessoal, o tema da aula de hoje é uma passadeira em que eu utilizei esse square aqui. Eu chamei ele de Granny Square em degradê, ele já foi ensinado numa outra aula e eu achei interessante, achei bacana utilizar ele com essa composição de cores aqui, com esse fio aqui que tem mescla em cinza e rosa, é o fio Magia do Barroco Multicolor, e utilizei também esses dois tons de rosa do Barroco Max Color, e para finalizar, para fazer essa parte aqui em volta, eu utilizei o fio, um fio mesclado cinza do Barroco Multicolor também. Eu gostei bastante dessa combinação de cores, gostei desse degradê formado pelos dois tons de rosa, tá? E hoje a gente vai aprender a fazer essa passadeira com esse square, tá? Essa é só uma sugestão de tamanho, você pode utilizar, você pode fazer ela em tamanhos diferentes também. Na sugestão aqui nós vamos utilizar 10 squares iguais a esse, tá? O tamanho dela vai ficar de aproximadamente 1 metro por 50 centímetros, tá? Então, conforme você for aumentando a quantidade de squares aqui, ela pode ficar maior e também você pode fazer um tapete menor, tá? Aí fica a critério e gosto de cada um. A sugestão de hoje é essa passadeira de 1 metro por 50 centímetros. Gostou? Então vem que eu te ensino. Para fazer a nossa passadeira, nós vamos precisar de 10 squares iguais a esse, tá? O primeiro, vocês vão finalizar da forma como ele é ensinado lá no vídeo, incluindo os arremates, tudo certinho, tá? Lá no vídeo ele é finalizado com uma carreira cru, uma carreira com fio natural, e aqui eu tô utilizando como base esse cinza mesclado, tá? Então, o primeiro vocês podem finalizar dessa forma, e os outros 9 vocês finalizem dessa forma aqui, tá? Que daí a gente vai fazer agora a parte cinza em volta, fazendo já a emenda dos squares como tem que ser. Vamos lá? Vamos às emendas, então. Esse primeiro square já tá feito, então vamos pro segundo. A gente sempre começa eles nesse cantinho verde aqui. Então, eu amarrei o meu fio cinza, entro, faço 1, 2, 3 correntinhas para subir. E ao lado aqui, eu faço mais 2 pontos altos. Só reforçando, tá? Que eu costumo fazer o ponto alto alongado, tá? Ele é um pouquinho diferente do ponto alto, mas o efeito é praticamente o mesmo. Então, assim, se você quiser trabalhar em pontos altos, não tem problema, pode trabalhar tranquilamente, ó. Vou fazer uma correntinha, venho aqui pro próximo e vou trabalhar 3 pontos altos, ó. O ponto alto alongado, até aqui é igualzinho ao ponto alto. No ponto alto alongado, eu tiro 1, 2 e 2. Ó, de novo. 1, 2 e 2, tá? Mas você pode trabalhar o ponto alto normal sem problema nenhum, tá? Eu vou trabalhar aqui até nesse outro cantinho e volto pra gente seguir. Fiz aqui essa primeira lateral, fiz os 3 primeiros pontos altos do cantinho aqui e faço mais uma correntinha, tá? Aí, olhem só, eu comecei aqui nesse canto, então, eu vou emendar o square agora nessa posição aqui. O outro, ele precisa estar posicionado da mesma forma, ó. Esse bloquinho aqui, com a florzinha, eu quero que ele fique nessa posição sempre, ó. Então, se esse aqui tá nessa posição, esse aqui também tem que estar, tá? Nesse primeiro aqui, você definindo isso, nos próximos já é mais tranquilo para você observar. Então, vamos lá. Fiz uma correntinha, tá? Vou dar uma puxadinha aqui no fio, venho aqui no meu square, eu vou emendar ele aqui nesse cantinho, ó. Já introduzi a agulha ali por baixo. Essa alcinha que eu soltei aqui, ó, eu vou puxar ela aqui pra dentro e faço uma correntinha. Fiz a minha emenda.
Aí, eu venho aqui e faço mais 3 pontos altos pra gente finalizar esse cantinho aqui, finalizar o lequinho desse canto. Então, 3 pontos altos. Essa uma correntinha que nós fizemos aqui, eu só vou fazer aqui nesse cantinho, tá? Nos demais agora, eu não faço correntinha. Então, vamos lá, ó. Dou uma puxadinha no fio, pra ele não soltar. Venho aqui no próximo buraquinho onde eu vou emendar, ó. Introduzo a agulha, ó, de cima pra baixo, puxo o fiozinho aqui, dou uma ajustada e faço uma correntinha. Ó, estão vendo? Aqui, o ideal é que vocês não façam esse ponto muito apertado, tá? Deixa ele um pouquinho soltinho, senão depois o trabalho vai ficar esgaçado e não vai ficar legal. Então, vamos aqui pro próximo. 3 pontos altos novamente aqui. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Dou uma puxadinha no fio, solto, venho aqui no outro square, na próxima lacuna, aqui no próximo espacinho, e puxo esse fio e faço uma correntinha. De novo, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E assim eu sigo fazer a emenda até do outro lado. Olha como que ela vai ficando. Tá? Emendar esses outros dois aqui, esses outros 3 aqui não tem segredo, tá? Do mesmo jeito que a gente fez esses dois. Então, eu vou seguir a minha emenda e volto aqui pra parte final, pra mostrar pra vocês bem certinho como que fica aqui, tá? Cheguei aqui no outro cantinho, olha como que tá ficando a nossa emenda. Ela não fica saltadinha, ela fica bem plana, bem bacana, bem legal essa forma aqui de emendar. Então, vamos lá aqui pro outro cantinho. Introduzo a agulha aqui, pego esse fiozinho, puxo aqui, faço uma correntinha e mais uma, porque eu tô falando de um cantinho, e o cantinho eu tenho que ter 2 correntinhas. Aí, eu venho aqui e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Aí, é só seguir contornando esse square até chegar aqui no outro cantinho e finalizar ele, tá? Da mesma forma como foi finalizado o primeiro. Então, eu vou terminar ele aqui e a gente já vai daí pra emenda o primeiro square que a gente emendou. Já tínhamos um, então nós temos 2 aqui, então agora nós vamos pra terceira peça. A emenda aqui do terceiro square é muito similar à emenda do segundo, tá? Então, como que a gente vai fazer, ó? Eu tenho que posicionar o square pra flor ficar na mesma posição. Aqui eu já trabalhei uma lateral, né, feita aqui de base. Então, o que que eu vou fazer aqui? Trabalhei essa lateral, vou trabalhar até nesse cantinho aqui. Daqui até esse outro ponto aqui, ó, daqui até aqui, a emenda é igualzinha à do segundo square, tá? Só que quando a gente termina a emenda desse cantinho aqui, que tem um detalhe importante a ser observado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui, vou fazer a emenda dessa lateral, que não tem segredo, é igualzinha a emenda do segundo square. E daí, eu volto com esse cantinho aqui, para eu passar para vocês essa observação importante que precisa ser avaliada, tá? Cheguei aqui nesse cantinho e agora vamos ao detalhe importante que eu falei que precisa ser observado, ó. Eu fiz o grupinho com 3 pontos altos, tá? Então, eu dou uma puxadinha aqui na linha, sem correntinha, sem nada, eu já venho aqui pro canto, puxo o fiozinho aqui por dentro e faço uma correntinha. E como é um cantinho, eu falei pra vocês que precisa de 2 correntinhas. E agora, eu faço a segunda correntinha, tá? E volto com mais 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3 pontos altos.
Por que que eu sugiro que façam isso, ó? Porque agora, quando a gente for emendar o quarto square, você vai ter uma correntinha aqui e uma correntinha aqui, para a gente poder trabalhar de uma forma que não fique muito grosseira essa emenda aqui do cantinho, tá? Então, agora esse daqui, o terceiro, é só terminar ele, terminar os bloquinhos de 3 pontos altos até aqui no canto, arrematar, e daí a gente volta para fazer o quarto square. A emenda do nosso quarto square, nessas laterais aqui, aqui e aqui, é do mesmo jeito que foram feitos com os outros dois. A única observação importante é na hora de fazer o cantinho. Então, aqui eu vou fazer a emenda até chegar aqui, e daí o cantinho eu volto pra gente fazer juntas, tá? Cheguei ali no cantinho, então vamos lá. Vou introduzir a agulha aqui. Puxar esse fiozinho, ó, não fiz nenhuma correntinha, nada aqui, tá? Puxo o fiozinho e uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, lá no primeiro square, ó, nessa alcinha aqui, ó. Estão vendo ali, ó? Essa primeira alcinha aqui, ó, e entro com um ponto baixíssimo. E já volto aqui com os 3 pontos altos. Estão vendo ali como que ficou? Deixa eu voltar aqui e fazer de novo, ó. Vem aqui, aí o ponto baixíssimo, ó, eu pego e introduzo a agulha de cima para baixo e puxo o fio aqui de baixo para cima, por dentro dessa alcinha aqui, tá? E aí, eu dou uma laçada e já venho aqui fazendo os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, ó. Daí é só seguir fazendo as outras emendas, ó. Aqui, se ele for ficando repuxadinho, é só dar uma espichada que ele vai se assentando, ó. Olha como fica legal aqui o acabamento, tá? Aí, é só terminar de emendar essa parte aqui e terminar até aqui. O restante não tem segredo, tá? Vou terminar aqui e já volto pra gente dar sequência. Terminei aqui a emenda do meu quarto square, tá? Agora, como eu falei pra vocês que a gente vai precisar ao todo de 10 squares, é só fazer a emenda dos demais, tá? Os demais a gente vai emendar da mesma forma que foi emendado o terceiro e da mesma forma que foi emendado o quarto, tá? Eu vou terminar de emendar os meus aqui e volto pra gente fazer a parte lateral do tapete para dar uma finalizada nele. Fiz aqui a união dos 10 squares. E agora, no último square aqui, você não precisa nem arrematar o fio. É só subir com 3 correntinhas e seguir contornando a nossa passadeira com mais uma carreira feita com esse fio cinza, com o Barroco Multicolor cinza. Com um detalhe aqui, ó, eu já comecei a fazer a carreira e só vim aqui para mostrar para vocês um detalhezinho que vai ser importante para vocês fazerem toda essa volta, tá? Então, eu fiz aqui um bloquinho com 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e o próximo bloquinho vai ser feito aqui, ó, em cima desse cantinho aqui onde houve a emenda, tá? Então, eu vou fazer um bloquinho em cima deles. Então, eu pego aqui no primeiro, faço um ponto alto, naquela uma correntinha que a gente deixou. Aí, bem aqui na emenda, eu faço o segundo ponto alto. E nessa última correntinha aqui, o terceiro ponto alto. Ficando assim, feito o nosso bloquinho com 3 pontos altos aqui.
Aí é só seguir preenchendo uma correntinha, na próxima lacuna aqui, 3 pontos altos. E aí é só contornar toda a carreira, ó. Aqui, ó, cada lacunazinha dessas, um grupinho com 3 pontos altos. E aqui onde tem a união de 2 squares, a gente faz dessa forma aqui, tá? E assim a gente vai fazer em todos os pontos onde houver a união de 2 squares. Eu agora aqui vou fazer uma volta inteira com o fio com Barroco Multicolor mescla cinza, tá? E volto pra gente fazer a carreira seguinte daí com outra cor já. Vamos agora para mais 2 carreiras, agora com o fio rosa, fio no tom rosa um pouco mais claro, é o rosa código 6085. Então, amarrei ele aqui no cantinho, subo com 3 correntinhas e vou repetir a carreira anterior. Do mesmo jeito que nós fizemos a carreira anterior, agora eu vou fazer essa carreira também. Aqui, esse barbantinho do começo, eu já vou contornando ele conforme eu for trabalhando, para já fazer o arremate. E não tem segredo nessa carreira, tá? A gente vai trabalhar ao redor de toda ela, bloquinhos de 3 pontos altos e uma correntinha, e nos cantinhos aqui, esse lequinho como a gente já vinha trabalhando. Então, não tem segredo, agora nós vamos trabalhar 2 carreiras com esse fio rosa. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e volto pra gente seguir. Terminei as 2 carreiras com o rosa um pouco mais claro, e agora vamos entrar com o tom de rosa mais escuro. É o rosa, o código 6133. Aqui, então, eu subo com 3 correntinhas, faço mais 2 pontos altos e sigo contornando a peça com uma carreira da mesma forma que nós já vínhamos fazendo, com bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer uma volta agora com esse tom de rosa mais escuro e depois eu volto para a gente fazer a última carreira de acabamento juntos. Terminei aqui a primeira carreira com o fio rosa mais escuro. Fiz 2 correntinhas e fechei com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha que a gente fez para subir. Agora, vamos para a última carreira de acabamento. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no próximo espaço já e entro com 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. Sem fazer correntinha, sem nada, eu já venho para o seguinte com um ponto alto. E mais um ponto alto. Agora, vamos fazer um picô. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas, entro aqui, ó, nessas 2 alcinhas aqui da frente e fecho fazendo um ponto baixo. Novamente, 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Um picô, 1, 2, 3 correntinhas, introduzo o fio aqui na frente e fecho. Mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Eu já tenho aqui um total de 2 picôs, mas eu quero ao todo 3. Então, eu dou uma puxadinha aqui. Vou fazer o terceiro picô, 2, 3, fecho aqui e faço mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Sem correntinha, sem nada, venho aqui para o próximo espaço e faço 2 pontos baixos, ó. E dessa forma aqui,
a gente vai trabalhar toda essa lateral, com um detalhe, no cantinho. Aqui na lateral, a gente vai trabalhar sempre com 3 picôs, e na lateral, no cantinho aqui, nós vamos trabalhar com 4 picôs, sempre eles separados por conjuntinhos de 2 pontos altos, ó. Então, eu fiz 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos, outro picô, 2 pontos altos, terceiro picô, e mais 2 pontos altos. E aqui no meio, eu fiz 2 pontos baixos. Eu vou fazer toda essa lateral aqui e volto para a gente fazer juntos o cantinho, tá? Para eu mostrar para vocês como que a gente faz essa parte do cantinho. Cheguei aqui no nosso primeiro cantinho, então vamos lá, ó. Como eu falei para vocês, aqui nós trabalhamos 3 picôs e no cantinho nós vamos trabalhar 4, cada um deles separado por 2 pontos altos. Então, vamos lá. Já fiz um ponto alto, vou pro segundo, primeiro ponto alto, ó, 1, 2 e um picô, 3 correntinhas, introduzo a agulha aqui na frente e fecho ele, mais 2 pontos altos, 1, 2 pontos altos, segundo picô, 3 correntinhas, fecho aqui o nosso picô e mais 2 pontos altos. Terceiro picô. Dois pontos altos. E o nosso quarto picô. E mais 2 pontos altos. Aqui, se não couber, é só dar uma ajeitadinha, puxar pro lado que cabe certinho. E aí, eu venho aqui no próximo espacinho e entro com 2 pontos baixos. Olha só como que ele ficou. Aí, na lateral, reforçando, a gente trabalha 3 picôs separados por 2 pontos altos cada um, né? E nos cantinhos a gente vai trabalhar 4 picôs. Não tem segredo. É só repetir esse mesmo processo ao redor de toda a peça, tá? Então, eu vou terminar aqui toda a volta e volto pra gente finalizar o tapete juntos. E chegamos ao final da nossa passadeira. É só cortar o fio aqui. Eu fiz um último ponto alto, tá? Não fechei ele. E aqui, lembra que nós começamos com 3 correntinhas? Então, essas 3 correntinhas equivalem ao segundo ponto alto. Aí, eu venho aqui e finalizo ele. E aqui eu vou ensinar pra vocês como fazer um arremate que fica bem perfeitinho. Vai ficar difícil para as pessoas visualizarem aonde que foi feito o finzinho aqui da carreira. Então, eu vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz, com uma agulha um pouco mais fina, aqui eu tô usando a de 3 milímetros, e puxo esse fiozinho pra frente. Aí, eu venho aqui no último ponto alto, nessas duas alcinhas aqui, e puxo pra baixo. Aí, é só ajustar, ó, até ficar um pontinho bem simétrico com os demais. Aí, eu vou vir aqui embaixo, nessas 3 correntinhas que eu fiz para subir lá no começo, e vou contornando esse fiozinho por elas, e por fim eu escondo ele por baixo dessa carreira aqui, desse bloco de pontos altos que eu fiz. Tentar pegar todos os pontinhos aqui para esconder ele por baixo. Puxo ele aqui, ajusto. E o que sobrar eu corto.
E tá pronta a nossa passadeira. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima!